Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre a nomenclatura das amidas. Dê um nome para cada uma das amidas a seguir. Bom, se você já está na nomenclatura de amidas, pressupõe-se que você já saiba fazer nomenclatura para hidrocarbonetos, para álcoois, para enóis. Você já deve ter um leque de nomenclaturas, né, já meio grande. Mas só para você ser relembrado, né, sobre as nomenclaturas, a gente sempre começa um nome pelo prefixo. O prefixo ele diz o número de carbonos que a gente tem dentro da estrutura. Isso daqui se a gente estiver falando sobre uma cadeia normal, uma cadeia que não tem ramificações. Claro que se a cadeia tiver ramificações, você vai começar a nomenclatura pelas ramificações, que não é o caso de nenhuma das estruturas acima, tá? Então a gente vai observar o número de carbonos, por exemplo, se tem um carbono você escreve a palavra met, com 2 carbonos a palavra et, 3 a palavra prop e assim por diante. Depois você vai se atentar ao intermediário, né? O intermediário ele tem ligação com o tipo de saturação da sua cadeia carbônica. Se a sua cadeia é saturada ou se a sua cadeia é insaturada. E caso ela seja insaturada, que tipo de insaturação temos? São ligações do tipo dupla? São ligações do tipo tripla? Quantas ligações duplas? Quantas ligações triplas? São duplas e triplas em uma mesma estrutura? Tá? Então, tudo isso aí você vai ter que dar uma analisada. Com relação ao sufixo, que é a última parte do nome, nós falamos sobre a função orgânica. Aqui nessa tabela falamos de hidrocarbonetos, a terminação era a palavra O, a letra O, né? Álcoois, a terminação é o OL, aldeídos, que a terminação é o AL, cetona, que a terminação é o ONA, ácido carboxílico, que a terminação é o oico, mas o ácido carboxílico também começa o nome com a palavra ácido, né? E na videoaula de hoje a gente está falando sobre as amidas. E uma amida, ela tem como terminação a própria palavra amida, tá bom? Você vai escrever a palavra amida mesmo. Então você vai ter aí como função orgânica um carbono fazendo uma dupla ligação com um oxigênio ligado a um átomo de nitrogênio. Esse nitrogênio, por sua vez, vai ter duas ligações químicas. As suas ligações podem ser com carbonos, podem ser com hidrogênios, tá bom? O mais natural é que sejam com 2 hidrogênios. E é o que a gente vai encontrar nessas estruturas aqui, né? Então, observem. No primeiro caso, nós temos apenas um átomo de carbono. Então, a gente vai escrever o nome dele como sendo met, porque tem um carbono. An, porque você não tem ligações duplas entre um átomo de carbono e outro carbono. Professor, mas eu tenho uma dupla aqui, mas é entre carbono e oxigênio. E quando a gente fala sobre uma cadeia ser saturada ou insaturada, a relação que você tem que ter é a insaturação entre átomos de carbonos, tá bom? Então essa cadeia não é insaturada porque não tem uma dupla com outro carbono. Afinal, nem tem outro carbono para que você possa fazer uma dupla ligação com ele. Então você vai utilizar a palavra met por ter apenas um carbono, an porque é uma cadeia considerada como sendo saturada, e a terminação do seu nome vai ser a palavra amida, porque você tem a função orgânica amida. Eu vou marcar aqui ó, a nossa função amida para você se lembrar. Aqui nós temos outra função amida, amida e aqui novamente amida. Esse exercício ele é bem tranquilo, ele é bem básico. A única coisa que está mudando é a quantidade de carbonos. Aqui no segundo caso eu tenho 2 carbonos, então você vai colocar aqui, ao invés de ser metanamida, é uma et, porque tem 2 carbonos. An, porque só fazem ligações simples, né? Entre os carbonos você tem uma ligação simples. E amida, que é a terminação que a gente tem aí para essa função orgânica. Então é a etanamida. No terceiro caso, nós temos 3 carbonos, então você começa o nome com o prefixo prop, an, porque você só tem ligações simples, né, entre os átomos de carbono, e amida, que é a terminação que nós temos aí para essa nossa função, que é a própria amida, ok? No último caso, nós temos aqui 4 carbonos, né? Então vamos lembrar met, et, prop, but, né? Então você vai escrever o nome da estrutura como sendo butanamida. E esses são os nomes que nós temos aí para essas 4 estruturas. São estruturas básicas de amidas. Espero que você tenha compreendido. É claro que a gente pode complicar mais. Podemos colocar cadeias que são insaturadas, cadeias que são ramificadas,
Então vamos ter amidas aí mais complexas, só que a gente vai estudar elas nas próximas videoaulas aqui do canal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!